Nesse vídeo aqui eu vou analisar a carteira do Gilberto, um cara que está preparado para a próxima grande queda do mercado e, aliás, está esperando um pouco de queda para usar os quase 4 milhões de reais que ele tem em caixa para comprar boas oportunidades. Vou passar pela estratégia dele, pelo que eu concordo com a estratégia, pelo que eu mudaria e também vou explicar, claro, os meus porquês. Adiantando que essa carteira aqui está bem interessante, tem alguns bons acertos em renda fixa, mas do meu ponto de vista tem um pequeno espaço para otimização e eu vou construir esse espaço ao longo desse vídeo. Não vai ser aquelas carteiras cheias de corre que a gente sempre mostra aqui. E infelizmente a maioria das carteiras aqui tá bem legal. Parabéns, Gilberto, nome fictício. Mas vamos lá, tá? Vamos pegar a macrolocação dele para começar essa história. Ele tem cerca de 7 milhões de reais aí, sendo que metade disso é dinheiro parado em caixa, esperando a próxima queda do mercado. Tem uma posição praticamente nula ali em ações, né? Frente ao patrimônio dele, é claro. Então nem vale aqui analisar a estratégia de seleção de ações. Isso aqui seria indiferente se ele continuar investindo 0, nada por cento em ações brasileiras, que não é o caso, tá? Ele quer aumentar a exposição em ações, vou falar sobre isso. Que para contexto, esse investidor aqui é um empresário de sucesso que vendeu a sua empresa, teve um evento de liquidez. Se eu não me engano, posso ter errado, tá? Mas vai receber mais parcelas dessa venda. E embora ele tenha uma capacidade de gerar renda ativa muito alta, porque é um empreendedor de sucesso, muita gente percebe que o empreendedor de sucesso consegue repetir a jornada dele ou ainda trabalhar numa empresa como executivo, é bem remunerado, muito bem remunerado por isso. Agora ele também tem esse dever de olhar com mais carinho para o seu patrimônio, que a diferença de investir bem para investir mal é muito grande no caso dele. Então, um exemplo, tá? Se esse cara conseguir uma taxa de retorno anual acima da inflação, descontados os custos de imposto de renda, enfim, tô falando aqui de aumento de capital de 3% ao ano, ele consegue uma renda passiva de cerca de R$ 17.500 por mês. Agora, se ele investir melhor e conseguir uma taxa de retorno um pouco maior, cerca de 7% ao ano, descontado a inflação, líquido de custos, etc., a gente está falando aqui em R$ 40 mil por mês de renda passiva. Isso faz muita diferença. E como faz muita diferença, eu quero começar aqui pela parte que mais importa, que é a macroalocação, para depois mostrar algumas coisas bem interessantes da microalocação e revelar o que a gente sugeriu para ele como nova carteira de investimento. Macroalocação é a coisa mais importante do mundo, embora não gere cliques no YouTube, não gere cliques no Instagram, embora a maioria dos investidores não esteja se ligando para isso. O fato é que esse cara aqui, professor Roger Botson, de Yale, autor de vários livros, como The Equity Risk Premium, comprovou num estudo feito anos atrás, o fator mais relevante por trás do retorno de uma carteira de investimentos é a sua alocação de ativos. Ela explica 91,5% da performance de uma carteira de investimento. Por isso que a gente começa pela macroalocação. E a macroalocação aqui do Gilberto é a seguinte: metade em caixa, esperando a crise, já vou te falar mais sobre isso, e o restante na parte de renda fixa muito bem diversificado. 25% em renda fixa e inflação, 15% em renda fixa pós-fixada e um pouquinho ali em pré-fixada. A parte só de renda fixa ex-caixa, ela parece bem coerente, inclusive aqui no Clube do Valor para alocações de longo prazo, como é o caso do Gilberto, né? Ele quer esse patrimônio para perpetuidade, para gerar renda passiva e dar uma vida mais tranquila para ele, então ele não pensa em resgatar todo esse patrimônio daqui a 1, 3, 5 anos. A gente gosta dessa composição na parte de renda fixa. Metade inflação, um quarto pós, um quarto pré. Mas o grande ponto do Gilberto, que eu acredito ser de melhoria, está nessa parte aqui de caixa, em que, na verdade, eu vejo um grande acerto e um grande erro em cima do mesmo fato. Como assim, amigo? Primeiro, o erro acho que dá mais engajamento, né? Vamos lá. Uma alocação 100% em caixa para o longo prazo, para uma pessoa com perfil de tolerar risco e que tem capacidade em assumir risco, que são todos os pontos aqui que a gente identificou do Gilberto, é uma alocação subótima. Por quê? Porque embora não tenha risco nenhum, você pegar os últimos 10 anos, por exemplo, essa carteira aqui teria rendido 9,3% ao ano, já descontado o custo de imposto de renda, tirando o eventual custo de tesouro direto da vida e tirando também a inflação do período, sobraria cerca de 3% ao ano de ganho real. Isso nos últimos 10 anos. Se a gente diminuir esse prazo, pegar, sei lá, os últimos 7 anos, a coisa piora, cai para 2,4%. Se eu pegar os últimos 5 anos, piora ainda mais, fica em 1,77%. O que é coerente? Uma carteira sem risco, ela vai ter menos retorno. A relação entre risco e retorno, ela existe de fato. Mas aqui, tá, eu vou considerar um retorno potencial de 3% ao ano, acima da inflação. Como ele tem cerca de 3.675.000 nessa parte da carteira, a gente está falando aqui de um potencial de renda passiva de 9 mil investindo dessa forma para essa parcela da carteira. E aí você pode pensar, poxa, Ramiro, mas
mas ter caixa é uma boa forma de você estar pronto para agarrar as oportunidades, para se preparar para a próxima crise. Ainda pode argumentar, o Warren Buffett está fazendo caixa. O Warren Buffett vendeu algumas ações aí recentemente, ações do Bank of America, ações da Apple, que era disparado, né, a maior posição da carteira dele. Aí com uma das maiores posições em caixa que ele já teve, superou a marca de junho de 2005. Mas botando aqui as sandálias da humildade, eu não gosto de nenhuma comparação direta com o Warren Buffett. A carteira dele rendeu 20% ao ano em dólar. Ele é o maior investidor de todos os tempos. A gente não sabe necessariamente se ele está fazendo caixa porque ele espera vir uma crise ou, sei lá, para aproveitar algum tipo de redução fiscal de tributos. Eu me lembro que algumas ações da Apple ele vendeu por causa disso. E que tem um contexto bem diferente do investidor PFC, pessoa física comum. Na média, não é tão boa em prever crises e o custo de errar a previsão de uma crise pode ser muito alto. A gente fez um teste aqui mesmo, que mostrou o retorno da bolsa nos últimos mais ou menos 20 anos, e aí a gente simulou quanto esse retorno teria caído se o investidor perdesse os 10 melhores dias, e esse retorno teria despencado nesse caso. Se perdesse os 20 melhores dias, aí o retorno teria ido abaixo para o IPCA, até o ponto em que se o cara perde os 50 melhores dias de bolsa, aquele retorno de 2.600% vira uma queda de 55%. Então custa muito caro errar nessa previsão de ficar de fora do mercado. E mais, tá? Se você soubesse exatamente o momento que o mercado mais caísse após as máximas históricas, como o caso desse estudo aqui do Nick McGill. E caso você não queira comprar na alta, só nas quedas, tá? No auge das quedas. Caso você fosse o investidor perfeito, vai juntando dinheiro em caixa, investido em renda fixa e aí compra no auge da queda. Bom, nesse caso, comparando o investidor perfeito, linha azul, com o investidor comum que faz o dollar cost average, né, investe mensalmente todos os meses na bolsa, nem o investidor perfeito superou a estratégia de investir um pouquinho todos os meses. Essa aqui é a minha crítica ao cara ter tanto dinheiro em caixa nesse momento, tá? Por outro lado, tem um elogio a fazer para ele, que é o seguinte, o cara acabou de vender empresas e mostrou um empreendedor muito competente, juntou muito dinheiro, ele é prudente. Talvez a prudência dele não seja para esperar a próxima crise, e sim para aprender sobre como investir, entender mais sobre o mercado, assistir vídeos como esse, conversar conosco do Clube do Valor, que ele conversou conosco, e provavelmente conversou também com outras casas de off-service, e aí ser o motivo do caixa, essa prudência, tomar cuidado, não trocar os pés pelas mãos, não investir no que não entende. Cara, nota 10, eu não tenho nada para falar sobre isso. Agora vamos para microalocação. Não se antes de falar que caso você queira ter um papo conosco, como o Gilberto teve, caso você queira que a gente analise a sua carteira, mostre como é que está a sua alocação de ativos, mostre o que dá para melhorar e te traga uma sugestão de nova alocação de ativos, que eu já vou te mostrar o que a gente sugeriu para o Gilberto, pode fazer isso agora, de forma totalmente gratuita, se você solicitar uma ligação da nossa equipe, por uma sessão de consultoria de investimentos gratuita. Pode fazer isso apertando no primeiro botão aqui, preenchendo um rápido formulário na página que vai abrir, ou apertando nesse botão aqui, tá? Preenche ali os seus dados, que a nossa equipe vai analisar as suas respostas e possivelmente vai entrar em contato por telefone contigo, e ligando de um telefone no DD do teu estado, para entender melhor a sua situação e agendar uma conversa, cerca de 40 minutos, uma hora, com um especialista de investimentos aqui do Clube do Valor. Tudo isso é de graça. E eu sei que quando eu falo que tudo isso é de graça, mas para quem já está há muito tempo no mercado, deve ficar com o pé atrás, pensar, meu, de graça, pô, tem pegadinha aí. Então deixa eu ser muito transparente, tá? Ao final dessa sessão, depois de tentar agregar muito valor para ti, tem esse compromisso, esforço aqui nos vídeos e toda a equipe aqui se esforça, a gente é mais de 140 pessoas no Clube do Valor, você vai ter a possibilidade de nos contratar para aconselhar ou gerenciar a sua carteira. Você vai poder virar cliente de Wealth, aqui do Clube do Valor. Aceitando ou não o convite ao final dessa reunião para se tornar cliente, nosso compromisso nessa reunião é te gerar muito valor. E na pior das hipóteses, você vai ganhar uma segunda opinião sobre a tua carteira, vai gostar do que viu e a gente vai sair ganhando também, porque você vai falar bem da gente para outras pessoas, beleza? Então, o primeiro link aqui na descrição, enquanto eu vou passando aqui para a microalocação do Gilberto. E ele tá mandando bem, sendo muito franco. Além da parte de renda fixa, dá para ver que ele usou muito bem o limite do fundo garantidor de crédito, de forma bem inteligente, conseguindo retornos bons, taxas boas, né? IPCA mais 6,7% em alguns ativos, e que é algo que eu não tenho grandes sugestões de melhoria a fazer, a não ser explicar que para um cara que tem muitos milhões e quando tiver que sair do risco do FGC, dá para conseguir colocar uma pimentinha, colocar alguns ativos de crédito privado sem a proteção do FGC, ou seja, com risco. De caso o emissor do ativo quebre, você não vê o seu dinheiro, mas com estratégia é possível fazer isso bem. E para o cara que tem muitos milhões, às vezes é até necessário, né? Ele não consegue usar tão bem o limite do FGC tendo tanto dinheiro, porque o limite do FGC é limitado ao uso de R$1 milhão de garantias de coberturas. Então, por exemplo, nosso time de gestão seleciona ativos como CRI e CRA de forma sistemática,
com critérios para garantir que o balanço da empresa emissora está mais seguro, que ela tem menos chance de calote. E a gente consegue ver coisas aí com prazo de 7, 8 anos que chegam a pagar IPCA mais 7,5 líquido de imposto. Mas isso acaba tendo mais sentido para o cara ter um patrimônio maior em renda fixa, como pode ser o caso do Gilberto. Para o investidor ali que tem 500, 600 mil em renda fixa, 800 mil, 1 milhão e pouquinho, não faz sentido. Melhor ficar no fundo garantidor de crédito, diferentemente do que muitos profissionais que ganham comissões maiores por indicar CRI e CRA sugerem, porque se tem conflito de interesse, eles ganham comissões maiores por indicar CRI e CRA. A par de fundos imobiliários, ele tem uma diversificação em 12 ativos, e se a gente usar aqui a nossa planilha inteligente para seleção de fundos imobiliários, vai gerar cerca de R$ 2.700 de dividendos por mês. Para essa planilha, tá? Você pode baixar de forma totalmente gratuita também, no segundo link na descrição. A planilha é bem boa para quem tem uma parcela do seu investimento em fundos imobiliários e quer tomar decisões melhores, projetar dividendos a serem recebidos e por aí vai. E agora eu vou te mostrar o que eu faria no lugar do Gilberto se eu tivesse tolerância ao risco dele, se eu tivesse vendido uma empresa, quisesse viver de renda ou otimizar os meus investimentos para o longo prazo. Eu sairia desta alocação aqui e já montaria minha parcela à disposição em renda variável. Quem sugeriu para ele foi o modelo que a gente chama de equilibrado, que é esse modelo aqui. 30% de peso em renda variável, 70% em renda fixa. E lembra que eu te mostrei que uma alocação 100% CDI teria rendido 3% ao ano acima da inflação nos últimos 10 anos? Pois bem, uma alocação com este modelo aqui, mesmo com a nossa cobrança, digamos que a gente cobrasse aqui para esse investidor 1% ao ano, teria rendido nos últimos 10 anos cerca de 5,79% acima da inflação. Num período de 7 anos, teria rendido 6,5%. Num período de 5 anos, teria rendido 5,5%. E aí, se a gente for projetar aqui a mudança, pelo menos a parte dele que está em caixa para o investimento nessa alocação de ativos, colocar aqui um 5,3, por exemplo, em vez de contar com uma renda passiva de 9 mil, a gente está falando em 16 mil só dessa parte que está em caixa. Se a gente pegar a carteira como um todo, a gente sai de um potencial de renda passiva de 17,5 para mais ou menos 30, 31 mil reais. E essa é a diferença entre investir com estratégia, com uma boa alocação de ativos, com um contato direto de um especialista de investimentos para te ajudar a navegar no mercado, a investir de uma forma mais simplificada, sim, com menos risco, deixando tudo ali em CDI. E aí eu te pergunto, o que você faria no lugar do Gilberto? Deixa teu comentário aqui. Se você quiser ter uma análise da carteira similar a essa do Gilberto, aperta aqui e preenche seus dados para a gente analisar suas respostas e eventualmente te contatar. Se você quiser ver mais vídeos dessa série, aperta aqui para acessar a playlist completa. Um grande abraço e até mais.